beleza? Meu nome é Igor, professor de Física do Atitude. E hoje eu vou corrigir aqui uma questão com vocês da prova do IFES de 2020. Foi a primeira prova que teve esse ano agora. E é a questão número 32 da prova. Então, vamos ler aqui a questão. Um carro está trafegando por uma rodovia retilínea com velocidade de 32 km por hora. Ao observar um quebra-molas adiante, o motorista aciona os freios, percorrendo uma certa distância no intervalo de 5 segundos, reduzindo sua velocidade em 36 km por hora. Supondo que a aceleração é constante durante o período de frenagem, determine o seu módulo. O que é determinar um módulo? É basicamente determinar qual é a aceleração, tá? Só que a gente não está interessado em saber se a aceleração é negativa ou positiva, né? Se ele está freando ou se ele está acelerando. Vou fazer essa questão de um jeito um pouco mais diferente, tá? Eu poderia simplesmente pegar aqui e jogar uma formulazinha, ver vovó atrás do toco e acabou a questão, tá bom? Mas não é esse jeito que eu vou fazer. Vou fazer de um jeito mais intuitivo para que vocês entendam o que é aceleração e a questão de algo ser constante, né? Porque tem essas duas ideias dentro desse exercício. Bom, primeiramente, a gente tem que saber o que é aceleração, certo? A gente sabe que a aceleração é uma grandeza que mede o quanto que a velocidade de um objeto varia com o passar do tempo. Vamos analisar a unidade da aceleração, certo? Vou colocar igual está aqui nas alternativas, metro por segundo ao quadrado. A gente pode escrever isso aqui da seguinte forma: metro por segundo, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma divisão de fração. Você tem metro dividido por segundo, né? Metro sobre segundo dividido por segundo, que na verdade é segundo sobre 1, né? Qualquer número sozinho é ele mesmo dividido por 1. Então isso aqui é uma divisão de fração. Você repete o primeiro e divide pelo inverso da segunda, 1 sobre segundo. E é por isso que fica esse metro por segundo ao quadrado, tá? Então você sabe que é isso aqui, ó, metros por segundo por segundo. Então o que isso quer dizer? Que ele está variando a velocidade dele, né, metros por segundo, a cada 1 segundo que passa, certo? Você tem só segundo aqui, ó, você tem, do mesmo jeito que você tem dividindo por 1, você tem multiplicando aqui também, certo? Então você tem 1 segundo aqui, então você tem 1 metro por segundo variando a cada segundo, a cada 1 segundo que passa, tá bom? Se você tem um carro numa velocidade e ele começa a aplicar uma aceleração constante, certo? Isso quer dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade dele ela varia o tanto de metros por segundo que a aceleração diz. Então, nesse caso aqui, se a aceleração do carro ou do objeto for de 1 metro por segundo, quer dizer que a cada segundo que passar, a velocidade dele vai variar de 1 metro por segundo. Então, se tem o carro lá, tá a 10 metros por segundo, tá a 10 metros por segundo. Então, se a aceleração dele é de 1 metro por segundo ao quadrado, quer dizer que se passar 1 segundo, ele vai para 11 metros por segundo, porque a velocidade dele variou 1 metro por segundo conforme passou 1 segundo. Se passar outro segundo, a velocidade dele vai variar mais 1 metro por segundo, ou seja, vai para 12 segundos e assim por diante, ok? Isso significa aceleração. No nosso caso aqui, a aceleração também é constante, então a gente pode considerar isso, ok? A gente pode considerar que se ele mantivesse essa aceleração aí, a velocidade dele
ia ficar diminuindo eternamente até ele parar, tá? Então, como a aceleração do carro aqui também é constante, a gente pode considerar que a velocidade dele ia ficar variando até ele parar de acelerar o carro, né? Uma forma de você saber quanto que a velocidade dele varia a cada período de tempo é você sabendo quanto que a velocidade dele variou, certo? Então a gente tem que saber aqui primeiro, né, quanto que a velocidade dele variou. Nesse caso você tem que fazer a diferença aqui das velocidades, tá? Você sabe que uma hora a velocidade dele era de 32 km por hora e no outro momento a velocidade dele era de 36 km por hora. Então, fazendo a diferença aqui, você sabe que a velocidade dele variou 36 km por hora. Beleza? Só que, quanto tempo ele demorou para fazer isso? A gente sabe que ele demorou 5 segundos para ter essa variação de velocidade. Ok? Então, ele variou a velocidade dele em 36 km por hora a cada 5 segundos. E a gente só pode fazer isso aqui porque a aceleração é constante, tá bom? Porque assim, a gente sabe que a aceleração dele é constante. Ou seja, se ele não tivesse parado de acelerar, ele ia continuar mudando a velocidade dele dessa forma aqui, né? Como assim? Ele variou 36 km por hora durante 5 segundos, certo? Durante 5 segundos. Então, como a aceleração dele é constante, né? Quer dizer que a aceleração não muda, quer dizer que ele sempre vai variar 36 km por hora com o passar de 5 segundos, certo? Então, se passasse mais 5 segundos, a velocidade dele ia variar de mais 36 km por hora, ok? Nesse caso aqui, como a aceleração está diminuindo a velocidade dele, se passasse outros 5 segundos, nesse caso, né, a velocidade dele ia ser de zero, porque a velocidade final dele é de 36 km por hora, e como passou, né, como eu estou estipulando que vai passar mais 5 segundos e ele manter essa aceleração dele de frenagem, de frear, né? Então, se passar 5 segundos, a velocidade dele vai diminuir de 36 km por hora de novo. Beleza? Então, eu posso fazer isso aqui. Então, basicamente, você já achou qual é a aceleração dele. Você sabe que a aceleração dele é 36 km por hora a cada 5 segundos. Só que, se você olhar as alternativas, não tem nenhuma desse jeito. Então, o que você pode fazer? Você pode... o que você tem que fazer é adaptar a sua resposta para a resposta do exercício. Primeiramente, você sabe que metros por segundo ao quadrado é metros por segundo, por um segundo, beleza? O que tem de errado no nosso jeito aqui? Primeiro que está em km por hora e está 5 segundos. Então, vamos primeiro passar de km por hora para metro por segundo, beleza? Então, 36 km por hora para metro por segundo, você tem que dividir por 3,6, certo? Tem aquela regrinha. Então, de km por hora para metro por segundo, você precisa dividir por 3,6. Então, dividindo 36 por 3,6, vai na calculadora aí, vai dar 10 metros por segundo a cada 5 segundos. É a mesma coisa, tá? 36 km por hora a cada 5 segundos é a mesma coisa que 10 metros por segundo a cada 5 segundos. Porque 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo. Ok? É o mesmo valor, porém com unidades diferentes. Tá? A gente está falando do mesmo valor. Mas aí a gente sabe que
aqui embaixo você tem 1 segundo só, certo? Eu coloquei um aqui, mas esse 1 aqui ele pode variar, ele pode ser 10, pode ser 20, pode ser qualquer coisa, tá bom? Mas aqui não, aqui você tem, até porque você, se você olhar nas alternativas, está desse jeito, né? Você tem segundo quadrado aqui, né? Então você tem que ter você tem que ter 1 segundo aqui, obrigatoriamente. E no nosso caso a gente tem 5. Então é só, para fazer isso aqui virar 1, a gente tem que dividir 10 por 5, né? A gente vai dividir em cima e embaixo por 5, no caso aqui. Aí 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo. E 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, isso aqui é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta a letra C. Beleza? Então, você vê que eu não usei nenhuma fórmula. O que eu fiz aqui então? Eu basicamente aproveitei o fato de que a velocidade variou de 36 km por hora, que eu sei disso, e de que a aceleração é constante. E como a aceleração é constante, e eu sei que o carro demorou 5 segundos para variar 36 km por hora, e eu sei que a aceleração é constante, então eu sei que se passasse 5 segundos de novo, ele também ia variar 36 km por hora, ou seja, a aceleração dele é 36 km por hora a cada 5 segundos, ok? Eu aproveitei desse fato para achar a minha aceleração, sabendo que ela é constante. E vocês podem fazer isso aqui sempre, tá? Porque o if só cobra aceleração constante. Então, se você tiver uma variação de velocidade e você sabe o tempo que ele demorou para variar essa velocidade, e no exercício vocês pedirem aceleração, você pode fazer desse jeito, tá bom? Eu simplesmente aproveitei o que o exercício me deu, certo? E adaptei a minha resposta para a resposta do exercício, tudo bem? Porque a minha resposta estava em uma unidade e a resposta do exercício estava em outra. Então, basicamente, o exercício deu a resposta. Mas, enfim, como ele tinha alternativas diferentes aqui, né? Ele tinha alternativas que não condiziam com a unidade que a gente achou, basicamente. Então, simplesmente o que eu fiz foi uma mudança de unidades aqui. Ok? Mas para isso, né, você precisa saber o que é aceleração, primeiramente, e também saber que uma aceleração constante te induz a pensar desse jeito. Então, se você tomar essas duas coisas, você consegue fazer o exercício tranquilinho. Então é isso, galera. Você vê que o exercício é bem fácil, tá? Você poderia fazer isso aqui por viva voz atrás do toco. Tente fazer, tá? Vai dar o mesmo resultado. Mas eu quis passar essa forma diferente de fazer, até porque quando chegar na hora lá, é melhor você ter uma intuição do que é, certo? Você saber a lógica do que você ter que gravar a fórmula, etc. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Valeu e até mais.